Boa noite para vocês. Sejam bem-vindos para quem está aqui pela primeira vez. Hoje é o nosso primeiro encontro, o nosso segundo Clube do Livro nesse formato um pouco mais extenso. O primeiro foi Bill Churran. Para quem não acompanhou, vai ter acesso, quando eu enviar o link deste encontro aqui, vocês conseguem acessar a playlist do Sociedade do Cansaço, do Bill Churran. Foram eu acho que 12 aulas, tá? Uma hora cada uma. Eu realmente duvido encontrar uma análise mais completa de Sociedade do Cansaço na internet e de graça. Não tem. Tá bem completa, a gente leu ele linha por linha. E aí, um ponto importante em relação à análise que nós vamos fazer da obra da Bell Hooks. O Bill Churran, Sociedade do Cansaço, é um livrinho pequeno e de 70, 80 páginas. Lá eu consegui, em 12 aulas, de uma hora cada, ler o livro todo. Aqui a gente não vai conseguir fazer isso. Por quê? É um livro maior e de 250 páginas. Se eu fosse fazer no miudinho, como fizemos com o Bill Churran, ficaríamos aqui o ano inteiro. Eu ia ler linha por linha, é possível, mas ficaríamos aqui muito tempo. Então, diferente do que foi feito com o Bill Churran, aqui eu vou fazer muito provavelmente por capítulos, tá? Cada aula um capítulo. São 13 capítulos, o prefácio e a introdução, então, pelo menos 15 aulas, eu acho. Pode ser que, dependendo da velocidade da análise, aconteçam 2 capítulos por aula. Então, vamos colocar aí por baixo 7, 8 aulas para a gente matar o livro todo, tá certo? Essa será a dinâmica do nosso trabalho. Vou começar apresentando para vocês a Bel, né, falar um pouquinho sobre a obra, a vida e a obra dela, muito pouco, mais para apresentação. Um fato curioso, primeiro período de graduação de filosofia, a gente tem umas disciplinas meio gerais. Na verdade, todo curso tem umas disciplinas meio gerais. E na disciplina meio geral de apresentação de filosofia, foi a primeira filósofa que eu li. Foi o primeiro texto de filosofia que eu tive acesso nesse livro aqui, ó. Eu li um capítulo de um livro dela sobre filosofia da educação. Então, para quem tem interesse, a Bel não falou só sobre feminismo, ou só sobre política, ou sobre outros temas. Ela tem um pensamento bem completo, apesar de nem ser uma filósofa de formação. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, tem esse livro de filosofia da educação. Aqui, inclusive, tem capítulo onde ela relata a experiência dela de troca com Paulo Freire. Ela conheceu Paulo Freire, então eles compartilharam conhecimento juntos, né? Bem legal. Um outro livro que eu vou citar aqui agora também, um livro dela mais geral de teoria feminista, que é este aqui, ela também cita o Paulo Freire em alguns momentos, tá? Esse aqui é um pouco mais complexo no seu sentido de densidade. Mas tem, e a Mel já está pedindo para sair. Olha, pelo menos foi no começo e eu não consegui, eu não abri raciocínio ainda. Rapidinho, só abrir a porta para ela. Então, este segundo livro de teoria feminista, mas também tem um pouco mais de apresentação, né, de introdução. O feminismo é para todo mundo. Esse livro aqui, especificamente, na época que eu li a Bell Hooks pela primeira vez, é, veja, essa foto dela novinha, a minha mãe novinha é igualzinha. É igualzinha, do mesmo jeito. Então, quando eu olho para a Bel, eu vejo a minha mãe. É real. Então, enfim, esses 3 livros, se vocês tiverem interesse em entrar em outras áreas do pensamento da Bel. Ela nasceu em 1952, morreu recentemente em 2021. O nome dela não é Bel, não sei se vocês sabem sobre isso, né? O nome dela é Gloria Jeans Watkins, e ela usa Bell Hooks em homenagem à avó dela, que se chamava Bell Blair Hooks. Mas um detalhe, vocês já repararam que, eu não sei se vocês já perceberam, que é sempre escrito em minúsculo, tanto o B quanto o H? Nunca vocês vão ver em maiúsculo. É proposital. A Bel diz que ela não quer que vocês prestem atenção nela e sim no que ela fala. A avó dela foi uma mulher negra de origem indígena. Então, o Bell Hooks, no minúsculo, traz toda uma ancestralidade em torno de todos os assuntos que ela vai tratar e ela quer que vocês fiquem focados nestes pontos e não nela pessoa propriamente. Então, por isso que fica no minúsculo. A formação dela
em literatura, graduação, mestrado e doutorado. Então, para vocês verem que, de fato, tem muita coisa aqui, né? Não só no aspecto da literatura, mas política. A gente vai falar bastante de política, de aspecto econômico-político, de filosofias no seu sentido geral. Vocês viram que tem feminismo, tem filosofia da educação. Então, é uma pensadora bem completa. E tem, se eu não estiver muito enganado, totalizando obras entre livros, artigos, facilmente mais de 30 obras publicadas. Então, tem muita coisa para vocês conhecerem quem quiser estudar com mais cuidado. E aí tem um ponto específico, e já entrando num aspecto teórico propriamente, Abel vai trabalhar com três grandes causas para o que ela chama de injustiças sociais, no seu sentido de crítica e de combate, e que precisam ser necessariamente analisados em conjunto, que é raça, gênero e sistema político-econômico. Então, este livro especificamente, que vai falar sobre o amor, ela vai analisar o amor em torno do racismo, sexismo, misoginia, patriarcado e capitalismo. Se pegar o livro dela de Filosofia da Educação, ela vai falar de educação em torno do racismo, sexismo, misoginia, patriarcado e capitalismo. Ela vai fazer esse movimento nas obras dela, tá certo? Então, isso vai acabar atravessando toda a apresentação que nós vamos fazer a partir de agora. E aí, de fato, entrando no livro propriamente, como eu disse, hoje nós vamos ler o prefácio da edição brasileira, não é o prefácio da Abel propriamente. O prefácio da edição brasileira foi escrito deixa eu conferir certinho, pela Silvane Silva, a professora Silvane Silva, que é doutora em História Social, tá? Pela Católica de São Paulo. Eu começo lendo, né, como a gente geralmente faz, eu vou fazendo o movimento de ler e ir analisando, e a gente vai conversando. A prática do amor como potência para a construção de uma nova sociedade. Aqui eu já digo amor no seu sentido mais plural possível, tá? Uh, Quando eu falo no seu sentido mais plural possível, talvez alguém tenha entrado aqui achando que ia falar necessariamente do amor romântico. Vai também, e já aviso que será uma crítica ao modelo romântico de construção do conceito de amor. Ela vai também, mas é muito mais amplo do que falar do amor no seu sentido romântico. Aí diz a Silvânia assim. Eu achei um prefácio bem honesto no seu sentido de apresentação do texto, é muito bom mesmo. Então ela diz assim, ó, escrever este prefácio em meio à pandemia de Covid-19, vivendo em isolamento social há quase 4 meses, foi um exercício ao mesmo tempo doloroso e libertador. Só com essas três frases já dá para falar horrores. A dimensão simbólica do modo como a pandemia nos atravessou, especificamente agora falando sobre um livro que trata do amor, já começa com um dilema interessante, que é o dilema do porco-espinho, do Arthur Schopenhauer. Já ouviram falar sobre esse dilema? Olha só como a Silvane coloca, ó. Escrever este prefácio em meio à pandemia, vivendo em isolamento social há quase 4 meses, foi um exercício ao mesmo tempo doloroso pelo contexto, mas libertador pelo fato de falar de um assunto necessário. O que diz o dilema do porco-espinho? Schopenhauer é um livro que tem um nome difícil, eu não vou me atrever a dizer não, mas vocês procurarem assim, ó, obra do Schopenhauer no Google, o nome mais estranho de obra é ele, tá? É Paranema, Paragonema, um trem assim. Este é o livro que ele fala sobre esse dilema. Que diz basicamente, ele faz uma simbologia em torno do porco-espinho, dizendo somos como porcos-espinhos. De tal modo que, seres desejantes que somos, desejamos o afeto do próximo. Só que quando a gente se aproxima demais, a gente se machuca. Só que quando a gente se afasta por machucar o outro, a gente se sente só. E a gente tende a se aproximar de novo. Então a gente fica o dilema do porco-espinho é o dilema de encontrar a distância ideal que vai dar conta de suprir a minha necessidade afetiva do outro sem que eu fique isolado na minha solidão. Por isso que foi tão simbólico ela começar falando sobre a pandemia, que foi exatamente o que aconteceu, né? Nós ficamos isolados por muito tempo de várias pessoas.
Então, acredito eu que por isso que ela diz que foi um exercício ao mesmo tempo doloroso pelo contexto, mas libertador pela urgência de se falar sobre um assunto que de fato era necessário ou ainda é necessário se a gente pensa nesse aspecto de um ser que é um ser desejante, que afetivamente espera alguma coisa do outro. Então ela continua. Em certa altura de tudo sobre o amor, Bell Hooks diz que, se não pudéssemos fazer mais nada, se por algum motivo a leitura fosse a única atividade possível, isso seria suficiente para fazer a vida valer a pena. Ela vai dedicar um capítulo inteiro para falar sobre só leitura, tá? Ela vai chamar os autores que a atravessaram, né, no seu sentido de constituir enquanto um sujeito pensante, vai chamar eles de anjos. Porque os livros podem ter uma função terapêutica e transformadora. Particularmente, não tenho dúvidas a respeito disso, pois a leitura sempre teve esse importante papel em minha vida. Alguns textos nos fazem reviver memórias impressas em nosso corpo e espírito, e dessa maneira têm o poder de nos transformar e curar. Aí a análise começa a ficar interessante, de fato. Olha só. Em uma sociedade que considera falar de amor algo naif, a proposta apresentada por Bell Hooks ao escrever sobre o tema é corajosa e desafiadora. E o desafio é colocarmos o amor na centralidade da vida. Então veja bem, olha só como ela começa esse trecho. Em uma sociedade que considera falar de amor algo naif, ingênuo, né, dentro de um contexto de desesperança, para onde eu fui quando eu li esse trecho e que vai ajudar a gente a entender por que que estamos em uma sociedade que considera falar do amor algo desesperançoso, algo ingênuo, né? Eu fui parar em Zygmunt Bauman, Modernidade Líquida, sobre a superficialidade que nós, enquanto sujeitos, estamos demandando para o outro. Então, vou dar um passo para trás aqui para explicar esse conceito, para a gente entender por que que a gente chegou nesse buraco de ter uma desesperança afetiva em relação ao futuro. E aí vocês vão entender, inclusive, o conceito de amor líquido do Zygmunt Bauman. Veja bem, toda estrutura de sociedade, quando a gente pensa em um período específico da história, se eu pergunto para vocês sobre esse período, é muito provável que vocês vão conseguir me descrever com bastante detalhes como era aquele período. Então, se eu pergunto para vocês assim, ó, como foi o período medieval? O ápice do período medieval? Mesmo que a gente não saiba detalhes, a gente consegue dizer, bom, feudos, um mercantilismo, igreja no centro da coisa, a religião mediana a relação do sujeito com a estrutura da realidade, a religião mediana a relação do sujeito com a própria existência no seu sentido mais visceral. Isso é o período medieval. O período medieval, ele vai até mais ou menos os anos de 1400. O que vai acontecer a partir desse período? Nós teremos revoluções científicas, avanços significativos, especificamente da física e da matemática, de tal modo que esses avanços eles vão nos dar uma compreensão muito mais pragmática, objetiva e previsível da realidade. A física com Newton, Copérnico, Galileu, nos permite ler melhor o mundo. O que que acontece então quando a gente entra na modernidade e esses avanços da revolução científica? A gente deixa de lado o modelo medieval, especificamente a filosofia aristotélica, que era a filosofia que era usada para que a gente pudesse ler o modo como o período medieval estruturava a sua realidade. Então, o que que vai acontecer? Quando você tem um período medieval e consegue ler ele, se eu pergunto para vocês como ele é, e vocês conseguem me dizer como ele é sólido, ele é um período sólido. Né? O Bauman vai ficar brincando com essas duas palavras, sólido e líquido. Então, o período medieval, sólido, porque você sabe identificar o que é a coisa. Quando a gente transiciona para o moderno, nesse movimento de deixar de lado o medievo, eu quebro este sólido, porque agora eu estou quebrando o medievo para dar origem a uma coisa nova. Então, este sólido se transforma em algo líquido, essa é a forma como o Bauman apresenta. Essa modernidade, no seu início, que é líquida, vai começar a ganhar corpo e se estruturar em um novo período. Qual será o ápice da modernidade? O ápice da modernidade, que é onde ela se torna sólida, que é onde eu
se eu perguntar e a gente vai conseguir discernir o que é cada coisa da modernidade, são as revoluções. Ou melhor, não necessariamente as revoluções, porque na revolução a gente vai pensar na transição, mas são o iluminismo, os movimentos democráticos, um contexto em que as monarquias já perderam força, as revoluções burguesas ganharam corpo. Então você tem uma modernidade agora ganhando uma estrutura e se tornando sólida. Só que aí vem as revoluções industrial e francesa. Aqui, para além da explicação do porquê do amor líquido, aqui a gente também vai entender o capitalismo na sua origem e vocês vão perceber como isso é importante no modo como Abel vai pensar o capitalismo colonizando a nossa subjetividade, incutindo na gente uma ideia de amor que não corresponde com o real. Tá? Então fiquem com esse ponto, mas esse ponto específico vai aparecer mais para frente. Mas já deixem aí de ladinho, porque isso vai voltar. Então a gente aqui, modernidade, Revolução Industrial, Revolução Francesa. O que essas duas revoluções têm de importante? A Revolução Industrial, um novo modo de produção e o capitalismo, portanto, no seu sentido contemporâneo, nascendo, né? Ele se apresentando como um novo modo de produção e a Revolução Francesa, o modelo político-econômico como nós entendemos hoje. Ou seja, uma nova mudança paradigmática. Eu estou apresentando um novo modo de compreender a estrutura da realidade que não existia antes dessas duas revoluções. Não tem capitalismo como nós conhecemos antes dessas duas revoluções. Portanto, no auge dessa modernidade, dessas duas revoluções, nós vamos começar a falar, portanto, de mais uma transição de período. Então, eu vou quebrar essa modernidade, ela era sólida, porque agora ela estava, eu consigo determinar como ela é, mas eu vou quebrar essa coisa, vou derreter ela para dar origem a alguma coisa posterior. Pós-modernidade, contemporâneo, não sei, daqui a pouco a gente chega lá, mas eu vou quebrar isso porque eu vou formar uma nova coisa a partir disso que está sendo formatado aqui. Bom, só que aqui vai acontecer algumas coisinhas importantes, né? Essa Revolução Industrial, essa Revolução Francesa, a modernidade, de modo geral, é a coisa anterior ao século XX. Aqui a gente está falando de 17, 18 e 19. 3 séculos para estruturar a modernidade. Então, essa modernidade que era sólida se derrete, se transforma agora em uma modernidade líquida, e essa modernidade vai entrar no século XX. Então, ela entra no século XX com a ideia, vamos colocar assim, né, com o desejo de se reestruturar um novo período, sei lá, contemporâneo. Dar corpo a essa nova coisa que está entrando no século XX. Porém, o século XX foi catastrófico em todos os aspectos. Todos os aspectos. 2 guerras mundiais, pandemia, gripe espanhola, as primeiras grandes crises do capitalismo e o escancarar da desigualdade social, o modo como o capitalismo atravessa, no seu sentido vertical, as pessoas, né? Pensando, por exemplo, na crise de 29, bomba atômica, holocausto, nazismo, fascismo, guerra fria, o buraco que foi o século XX. Isso aqui num período curto de tempo. O que o Bauman vai dizer? O século XX não deu tempo o suficiente da estrutura social se organizar em um novo sólido. Porque a gente dormia sem saber se iria acordar no dia seguinte. O século XX incutiu um medo, e aqui eu vou usar essa expressão no sentido bem livre, não junguiano, incutiu um medo visceral no imaginário coletivo das pessoas. De tal modo que as pessoas começaram a cultivar uma desesperança sobre o futuro. Se existe uma desesperança sobre o futuro, sobre o que será amanhã, se eu durmo sem saber se eu vou acordar amanhã, essas pessoas se vinculam patologicamente ao presente. É aqui a superficialidade no seu sentido ético, as pessoas se movimentando de maneira superficial. Veja, essa modernidade que se desconstruiu lá no seu auge, ela se tornou líquida para entrar no século XX e propor algo novo sólido, ela não fez. Por isso que é comum vocês encontrarem entrevistas do Bauman falando: ainda estamos em uma modernidade e essa modernidade é líquida, porque ela não se refez em um novo sólido. E aí, esse é o ponto. Subjetivamente, essas pessoas
neste receio, nessa desesperança sobre o futuro, se vincularam patologicamente ao presente. É por isso que daqui o Bauman escreve tempo líquido, amor líquido, tudo líquido, né? Ele tem vários livros, líquido. É isto. É este modo desesperançoso pelo receio em relação à existência no futuro. Então, quando a Silvane coloca em uma sociedade que considera falar de amor algo naif, né, ingênuo, desesperançoso, a proposta apresentada por Bell Hooks ao escrever sobre o tema é corajosa e desafiadora. E o desafio é colocarmos o amor na centralidade da vida. Porque, reparem, não é só sobre uma curiosidade abstrata, percebem? Não é só uma vontade de um filósofo ou filósofa de falar sobre o amor, é uma necessidade. O ser humano está quebrado existencialmente. Quebrado existencialmente, aqui a tese já está colocada, né? Para Bell, a resposta é o amor. É pelo amor que eu vou novamente buscar algum tipo de agregação, algum tipo de coletividade que me permite sair desse sujeito quebrado. Uma outra construção que não vai aparecer agora, não vai necessariamente aparecer agora, mas vai aparecer em alguns outros momentos da leitura, que o Bauman faz muito bem, inclusive na obra dele, é que este sujeito quebrado é colonizado pelo capitalismo. Porque, veja, o ser humano, ele precisa de uma bengala para existir, no seu sentido existencial. A gente precisa de alguma coisa, tá? Todo mundo tem alguma coisa, todo mundo se ampara em alguma coisa. Esse sujeito quebrado, ele precisa também de se vincular a alguma construção para dar conta de existir. O Bauman vai dizer o seguinte: o capitalismo, na sua capacidade de adaptação, aproveita esse indivíduo quebrado e coloniza a subjetividade dele no sentido de vida, me perdoe a redundância, criando sentido no consumismo. Inclusive, tem uma expressão que eu acho que vai aparecer, eu acho que aparece aqui no prefácio, ou eu mais para frente, algo do tipo consumo, logo existo, algo dentro dessa construção. Então, vejam, um aproveitar-se desse indivíduo quebrado para gerar nele uma necessidade de consumo que não é necessidade, né? É uma necessidade que, de fato, porque quando a gente pensa em necessidade, é porque, de fato, eu preciso da coisa. Mas nesse caso aqui, eu não preciso necessariamente, né? O capitalismo incute para que esse indivíduo entre num processo de consumo alienado. Por que o capitalismo quer fazer isso? Se eu consumo, mesmo que seja alienado, mas se eu consumo, eu preciso produzir. Então, eu estou girando a roda da coisa. Produção e consumo, essa relação, ela anda uma do lado da outra. Pois bem, ao afirmar que começou a pensar e a escrever sobre o amor, quando encontrou o cinismo em lugar de esperança nas vozes dos jovens e velhos, e que o cinismo é a maior barreira que pode existir diante do amor, porque ele intensifica nossas dúvidas e nos paralisa. Bell Hooks faz a defesa da prática transformadora do amor, que manda embora o medo e liberta nossa alma. Olha só esse ponto, ó. Vou reler de novo, hein? Então, ao afirmar que começou a pensar e a escrever sobre o amor, quando encontrou cinismo em lugar de esperança. É um pouco disso que o Bauman apresentou. O que é o cinismo aqui? É a desconfiança. Mas não é um cinismo no seu sentido pejorativo, é o cinismo no seu sentido prático ou pragmático. Se eu tenho desesperança em relação ao futuro, eu me vinculo patologicamente ao presente. Por quê? Essas dúvidas sobre o futuro me impedem de projetar, de fazer projeto. No existencialismo francês, qual é o sentido da vida? É projeto. E projeto depende de uma relação saudável entre presente e futuro. Só que nessa dinâmica aqui, não tem futuro. Veja, desesperança, cinismo no lugar de desesperança, nas vozes de jovens e velhos. E ele diz, ó, o cinismo ou ela, né? O cinismo é a maior barreira que pode existir diante do amor, porque ele intensifica nossas dúvidas e nos paralisa. Aqui tem um ponto importante.
falar sobre o amor e se de alguma forma a gente encontrar uma definição que seja suficiente para a existência, quer dizer que vai acabar com as dúvidas? Não, não. Percebam? Porque veja, ele diz intensifica nossas dúvidas. As dúvidas existirão, né? O ponto é que o modo como nós estamos no Ocidente, né, no seu sentido geral, eu falo Ocidente porque nós somos educados no Ocidente, mas a gente poderia abrir portas para falar do Oriente em outros aspectos, mas o modo como fomos educados ah, é, propõe uma colonização muito específica, até mesmo pensando na religião, por isso que eu citei o Ocidente. Vai ter um capítulo que ela vai falar especificamente da religião, do modo também como a religião nos atravessa na construção do conceito de amor. Pois bem, este cinismo nos paralisa, ela diz, né, a Silvane. Hooks faz a defesa da prática transformadora do amor, que manda embora o medo e liberta a nossa alma. Qual que é o problema do medo aqui? Evolutivamente não tem problema o medo, né? A gente precisa do medo. Se, sei lá, ver uma cobra na minha frente, eu não vou na direção dela, né? Eu tenho medo de cobra. Tá? Então, o medo evolutivamente é importante. Mas, num sentido existencial, se eu volto mais uma vez no conceito de sentido da vida é projeto, certo? E o projeto depende de uma relação saudável entre presente e futuro. Se eu tenho medo, né, nessa relação que eu acabei de exemplificar, tem uma cobra na minha frente e eu não vou, eu não caminho. Ora, se eu não me movimento, não tem projeto. Percebam que o medo aqui é patológico dentro dessa construção. Então, quando Abel faz uma prática, faz uma defesa prática transformadora do amor, manda embora esse medo que paralisa, porque o paralisar não me permite projetar, não me permite movimento. Sem movimento, não há construção. Aliás, aqui talvez o conceito central de amor seja esse, tá? Amor é construção. Amor não é um sentimento a priori para Bel. Ela, inclusive, a Silvânia vai tocar nesse ponto mais à frente, aqui mesmo no texto. Então, ela continua assim. Assim, ela nos convoca a regressar ao amor. Se o desamor é a ordem do dia no mundo contemporâneo, falar de amor pode ser revolucionário. Para compreendermos a proposta da autora e a profundidade de suas reflexões, o primeiro passo deve ser abandonar a ideia de que o amor é apenas um sentimento e passar a entendê-lo como ética de vida. Então, está explícito a teoria. O amor, então veja só, não é apenas um sentimento, é também. Mas o sentimento, ele é construído por uma ação que deseja a construção desse sentimento. No seu sentido afetivo amoroso, um bom exemplo para se debater isto está no filme O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Eu sou fascinado nesse filme, que é um filme de drama do Jim Carrey. Eu acho ele brilhante nos filmes de drama, como o show de Truman. Mas nesse filme especificamente, O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, para quem já viu, as personagens principal é a Clementine, que é a menina, eu estou tentando lembrar o nome dele no filme, não lembro. Mas enfim, os dois se apaixonam visceralmente, visceralmente. Mas o amor deles, no seu sentido de sentimento a priori, não é suficiente para a manutenção deste romance. Então veja bem, se vocês quiserem ver o filme, vocês vão entender. O sentimento a priori, sozinho, não dá conta de sustentar um relacionamento. É como se ela estivesse dizendo algo do tipo: esse sentimento é uma primeira ponte, talvez aquele primeiro, invariavelmente, gente, eu vou usar conceitos da psicanálise no meio da coisa, tá? Mas assim, nada muito, é só porque eu acho que faz bastante sentido. Não que isso que eu vou falar agora seja, mas só adiantando que isso vai aparecer. Mas é como se esse primeiro sentimento, sabe quando você conhece a pessoa no comecinho, tem aquele fogo no rabo, aquela coisa inicial, né? Tem uma ponte que, de certa forma, conecta você a esse outro. Só que essa ponte, ela não é o suficiente para manutenção do relacionamento desses dois. Com o tempo,
bem no seu sentido material da coisa, essa ponte vai se desgastar, vai corroer, ela vai, ela vai acabar caindo. Quando Abel fala que não é apenas um sentimento e entendê-lo como ética de vida, é que essa primeira ponte é importante na conexão, mas se você não pensar em construir outras pontes ao longo da existência, o relacionamento não vai para frente. É sobre isso. É sobre um entendimento de constante construção de pontes para você se conectar a esse outro. Este é o conceito de amor enquanto construção. O sentimento, este sentimento a priori, será importante no movimento, até mesmo para a construção de outros sentimentos que vão solidificar essa relação. Por isso que amor é uma construção. E quando ela diz ética, o que é ethos, né? Ethos é comportamento. Então, veja, é uma ação efetiva e afetiva desse sujeito que quer. Ele tem que querer se relacionar-se e construir esse amor com esse outro. Continua a Silvane. É sabido que Bell Hooks evidencia em toda a sua obra que o pessoal é político. E este também será o caminho trilhado por ela neste livro, pontuando o quanto nossas ações pessoais relacionadas ao amor implicam uma postura perante o mundo e uma forma de inserção na sociedade. Do que ela está falando aqui? Para onde eu fui? Eu sempre vou fazer esse movimento, tá? Para onde eu fui? Para qual filósofo ou filósofa eu vou para tentar entender o que está acontecendo aqui, para exemplificar essa construção. Olha só, o pessoal é político. E esse pessoal sendo político, quando ela fala pessoal, está falando subjetivo, né? O que significa isso? Significa que o meu modo de ser, a ética que na minha subjetividade eu tomo como movimento de mundo é política. Por quê? É político. Por quê? Porque estas ações relacionadas, no caso do amor especificamente, né, implicam uma postura perante o mundo e uma forma de inserção na sociedade. Querem entender isso? Vou dar dois exemplos. O primeiro que eu sempre dou, que é o meu exemplo enquanto produtor de conteúdo. Talvez um bom exemplo seja agora, né? Vocês podem colocar, eu não vou olhar lá no chat agora, mas quem aqui comprou esse livro por causa desse clube do livro? Porque eu falei lá, vai ter um clube do livro da Bel e bora comprar o livro para vocês acompanharem. Veja, uma ação subjetiva levou outros a fazerem um movimento. Um outro exemplo são os nossos filhos, né? Os nossos sobrinhos, né? Os nossos amigos. Quantas pessoas não se movimentam me tomando ou tomando vocês como referência? Quem teoriza isso é o Jean-Paul Sartre, quando ele vai falar sobre a responsabilidade social perante a angústia. Porque ele diz o seguinte: existe uma angústia subjetiva em relação ao ato da escolha, porque a gente se sente angustiado quando temos que fazer escolhas, né? Quer dizer, eu venho para cá, para cá, para cá ou para cá. Se eu tenho autonomia no meu movimento, no mínimo eu vou pensar qual é o caminho certo a tomar. Se eu falar que é esta direção, eu vou me sentir angustiado, porque depois eu posso pensar, mas se eu tivesse que ir nessa ou nessa? E se indo nessa, lá na frente, dá ruim, e putz, eu devia ter feito um outro movimento. Então, a angústia perante a contingência da vida, as escolhas. Porém, a angústia perante a responsabilidade social também, que é justamente o fato de que toda ação que eu faço me comunica necessariamente com a pessoa mais próxima de mim, mas se a minha ação influencia a pessoa que está próxima de mim, se essa pessoa faz a mesma ação que eu fiz, ela vai influenciar uma outra pessoa do lado dela. E no fim das contas, a minha ação é política, porque eu estou conectando o mundo todo. É sobre isso. Tudo que a gente. E quando ele coloca angústia, é mais ou menos algo do tipo: as coisas que vocês estão fazendo, influenciando os filhos, as filhas, os amigos, vocês estão bem com os movimentos de vocês? Vocês se sentem angustiados sabendo que tem pessoas que às vezes ainda nem são formadas,
no seu sentido de consciência, no seu sentido de cognição, tão bem sabendo que tem pessoas que vão se movimentar tomando vocês como referência? É isto. Existe uma responsabilidade social que nos comunica todos com todos. Por isso que o pessoal é político. E este também será o caminho trilhado por ela neste livro, pontuando o quanto nossas ações pessoais relacionadas ao amor implicam uma postura perante o mundo e uma forma de inserção na sociedade. Ou seja, o amor não tem nada a ver com fraqueza ou irracionalidade, como se costuma pensar. Ao contrário, significa potência. Anuncia a possibilidade de rompermos o ciclo de perpetuação de dores e violências para caminharmos rumo a uma sociedade mais amorosa. Mais uma vez, a tese de que, se estamos em um colapso, se de alguma forma teorizamos atravessamentos, a sequência do texto isso vai ficar mais claro, mas se de alguma forma teorizamos atravessamentos que, na sua estrutura, nos violentam, seja pela raça, pelo gênero, pela sexualidade, ou até mesmo aspectos existenciais, de sentido mesmo da vida, o que a Abel está dizendo? Todas essas variáveis se resolvem pelo amor. O amor é a forma, e aqui o amor enquanto construção, é a forma como uma sociedade de fato é possível. Isso vai ficar claro na sequência do texto. Eu vou pular um parágrafo, tá? Vou no parágrafo seguinte ao próximo desse que eu fiz a leitura. Então, a Silvane diz assim: ao descrever as maneiras pelas quais homens e mulheres, em geral, e pessoas negras em particular, desenvolvem sua capacidade de amar dentro de uma cultura patriarcal, racista e niilista, Bell Hooks relaciona sua teoria do amor com os principais problemas da sociedade. Pelo Deus que eu não acredito, ou pelo Nietzsche que eu acredito, eu consigo dar 25 aulas só com essas duas frases, só com esses três termos de baixo aí. Vamos comentar um pouco sobre esses pontos aqui. Uma coisa que eu esqueci de mencionar na biografia da Bell, a Bell foi educada nos Estados Unidos segregado racionalmente e que essa segregação era legislamente corroborada pelo modelo americano do legislativo americano. Ela estudou em escola só para negros. Ela viveu na pele o racismo. Então, esses atravessamentos fazem parte da construção textual dela. Então, por isso que ela coloca aqui, ó, ao descrever as maneiras pelas quais homens e mulheres, em geral, e pessoas negras, em particular, desenvolvem sua capacidade de amar dentro de uma cultura patriarcal, racista e niilista, Bell relaciona sua teoria do amor com os principais problemas da sociedade. Então, para além da segregação que ela viveu na pele nos Estados Unidos segregado e que legislativamente permitia, ela também sofreu a estruturalidade do patriarcado, da misoginia, do sexismo por ser mulher. E ainda se coloca na conta aqui o niilismo. Daqui a pouco eu comento do niilismo. Então, no sentido do patriarcado, é uma estrutura. Né? A nossa sociedade, no seu sentido geral, foi estruturada pelo patriarcado, pela misoginia e pelo sexismo. Então, esses três atravessamentos vão aparecer invariavelmente nas análises da Bell. O racismo também, pelo fato dela ser uma negra e de ter vivido os problemas do racismo no contexto norte-americano. Mas aqui tem um ponto importante, que vai aparecer enquanto conceito em diversas partes do texto mais para frente, que a gente precisa deixar claro agora, que é o conceito de necropolítica. Não sei se vocês já ouviram esse termo. O que é necropolítica? É uma gestão do Estado em relação aos sujeitos no Estado pela morte. É o controle de corpos em relação àqueles que vão ou não morrer, pelo modo como o Estado, em nome de pessoas e, portanto, em nome de um governo, né? O governo é transitório, ele é formado por pessoas, mas o Estado não. O Estado, ele é contínuo. Mas estas pessoas, esses governos, em estados, as medidas, as políticas que serão tomadas por essas pessoas nos estados vão determinar quem vai morrer e quem não vai morrer.
Esse é o conceito de necropolítica. Quem desenvolveu esse conceito é um filósofo camaronês chamado Achille Mbembe. Um livrinho dele verde pequenininho chamado Necropolítica. Especificamente, para a gente esse conceito ele é importante porque o Achille ele tava tentando entender, a partir de Michel Foucault, como as relações de poder fazem movimentos de subjugação, de docilização, a expressão do Michel Foucault, né? Controle de corpos. O Michel Foucault teoriza, né, toda uma construção bem nietzschiana do modo como a verdade é uma narrativa que se constrói para controlar o outro dentro de um contexto de produção. O Foucault está falando do capitalismo também, né? Dentro de um século XX, que eu preciso fazer as pessoas se tornarem produtivas. Então, quando Foucault, por exemplo, escreve A História da Loucura, e ele teoriza sobre o louco, ele vai falar sobre o louco no sentido simbólico. O louco é aquele que tem uma lógica própria de existência. E, portanto, vive à margem da lógica que o capitalismo quer que você viva, que é uma lógica produtiva. Se você não se encaixa nessa lógica de produção, o que aconteceu lá no contexto que o Michel Foucault teoriza? Este louco que vive sua própria lógica, ele é apartado da estrutura social. Ele é internado. Assistam o documentário da Netflix, esqueci o nome dele, o Holocausto de Barbacena. Vocês vão entender o que eu estou falando. Vocês vão ver de pessoas que foram internadas que não tinham organicamente nenhum tipo de problema. Nenhum. É dentro dessa construção de pessoas que vivem uma lógica de existência muito própria e que tem dois probleminhas aqui para o capitalismo nessas pessoas. Primeiro, não produzem. Segundo, podem ser exemplos para outros nesse sentido de não se inserir nessa lógica de produção. Então, veja, Michel Foucault, o Achille Mbembe, estava estudando isso. Só que ele teve uma sacada genial. Ele vai perceber que essa lógica de dominação, de controle, não funciona, pelo menos não funciona deste modo em países que foram colonizados. Porque países que foram colonizados é preciso considerar o racismo. Então, a necropolítica é um modelo político de gerência do Estado, controlando corpos, especificamente corpos que irão morrer devido a políticas públicas específicas, porque esses corpos estão sendo atravessados pelo racismo estrutural. A necropolítica, portanto, funciona para os Estados Unidos, que foi colônia da Inglaterra, e funciona para o Brasil, que foi colônia de Portugal. Funciona para países que foram colonizados. Esse conceito ele vai aparecer em diversos momentos no texto da Bell, certo? Por fim, niilismo. Que bendita coisa é o niilismo? O que significa niilismo? É vazio. Niilismo é a completa ausência de sentido. Ou seja, o que a Bell está dizendo aqui, o que a Silvane, interpretando a Bell, está dizendo, é que a Bell vai falar do niilismo mais para frente também em outros capítulos, mas ela está dizendo basicamente que o amor é resposta para esses três problemas. E aí, só para definir o niilismo, para não ficar solto, né? Já apresentei, aproveitando o que eu apresentei para vocês a modernidade, voltando para a modernidade, existe um movimento de sentido dentro da modernidade que leva as pessoas ao niilismo, né? Que é o seguinte, mencionei para vocês que as revoluções científicas modernas colocam em xeque o conhecimento medieval. Lembram? Essas revoluções científicas, elas vão colocar em xeque tudo o que veio do período medieval. Porque, em essência, funciona da seguinte forma. O primeiro movimento é um movimento epistemológico. É olhar para o mundo e entender como o mundo funciona. Existe uma epistemologia que me permite ler a estrutura do mundo e entender como ele funciona. Depois que eu entendo como o mundo funciona, eu posso dar um segundo passo. Se eu sei como ele funciona, agora eu sei como eu devo me comportar neste mundo, porque eu sei como ele funciona. Então, lá no período medieval,
A epistemologia medieval era uma epistemologia aristotélica, com a religião, era um cristianismo aristotélico, né, um modo muito próprio, né, tem Deus, tem, enfim, dogmas, funcionava desse jeito. E este modo fazia com que se construísse uma ética cristã que era um movimento em torno dessa epistemologia. Só que na modernidade, a gente desfez, colocou em xeque este conhecimento medieval. Então, se eu coloquei em xeque o conhecimento medieval, de lambuja, eu levo o aspecto existencial de lado. O que eu faço aqui? Eu mato Deus. A morte de Deus é uma morte simbólica, mas é um deixar de lado um aspecto existencial que, por um tempo, fundamentou os meus movimentos. E agora, na modernidade, o que vai acontecer? Mais uma vez, falei para vocês que todo mundo precisa de uma bengala, certo? Todo mundo precisa se ancorar em alguma coisa. O ser humano moderno, que deixou de lado o conhecimento e a ética medieval, ele vai tentar colocar alguma coisa no lugar. Ele vai tentar fazer um movimento de substituir Deus, que ele matou Deus, né? De deixar de lado aquilo que Deus representa. E o que ele tenta colocar no lugar? A ciência ou a razão. Não é isso que os iluministas vão fazer? Kant, Diderot, é, Voltaire, essa galera que coloca a razão, idealiza ela, faz dela um Deus. A ciência, né, num patamar, a ciência se transforma num Deus. Só que tem um probleminha. A ciência é ótima, maravilhosa para descrever objetivamente a estrutura da realidade, para ler o mundo enquanto fenômeno natural. Mas existencialmente ela não dá conta de fazer esse movimento. Ela não consegue fazer esse movimento. Então, olha só, a gente está num período aqui, século 17, 18, que nós matamos Deus e tentamos colocar alguma coisa no lugar, e a gente não está conseguindo colocar no lugar a única, entre aspas, coisa que no momento se apresentava para eu colocar no lugar, que seria a ciência. O que acontece com esse indivíduo? Ele se percebe vazio. Isso é o niilismo, é a percepção do vazio. Porque antes você tinha Deus, só que você mata Deus e tira ele do lugar. Aí você tenta colocar a ciência no lugar, só que a ciência não encaixa. A ciência descreve objetivamente bem a estrutura da realidade, mas no seu sentido existencial ela não dá conta de fazer esse movimento. Então esse indivíduo se percebe em niilismo, ele se percebe vazio. É daqui a morte de Deus do Nietzsche, é daqui o niilismo que o Nietzsche descreve como uma doença da modernidade. É o encarar o abismo e o abismo te encarar de volta. É essa a construção. O niilismo é a percepção do vazio. É o sentimento de um indivíduo caindo num poço sem fundo e sem lateral, sabe? Sem nada, sabe? É uma percepção de cair constante. Este é o niilismo. E esse niilismo é um problema, né? No seu sentido existencial, é um problema. Porque o modo como as pessoas vão lidar com esse niilismo pode ser problemático. É desse buraco aqui, né, pós-Nietzsche, pós-constatação do niilismo, que as ciências humanas braços das ciências humanas vão ganhar corpo. A psicologia, a psicanálise vão começar a sair daqui, desse buraco. Não tinha antes disso psicologia e psicanálise. Não tinha psiquiatria, não tinha nada disso nesse lugar aqui, nesse contexto. Elas vão começar a surgir a partir desse movimento. E não só isto, né? Outras filosofias vão surgir aqui para dar conta de tentar lidar com esse indivíduo em niilismo. O existencialismo francês ou o absurdo do Camus. Como é que o Camus começa o mito de Sísifo? Só há uma legítima preocupação na filosofia: o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida. Por que ele está falando isso? Ele está vindo, ele é filho da modernidade, como quase todos no século XX. Então ele está encarando de fato aquele indivíduo que se percebe vazio, que encara o niilismo. E aí esse indivíduo que encara o niilismo, ele pode fazer alguma coisa da vida dele, se apropriar de alguma dessas filosofias para dar conta de responder esses movimentos existenciais, ou ele pode se suicidar. Aí voltando para a Bel também vai dar a resposta dela para o niilismo.
A resposta dela está no amor, que é onde a gente vai desenvolver nas próximas aulas. E aí, para fechar, eu ia falar em detalhes, mas não vou, porque vai demorar. Eu estou falando igual babão aqui, né? Ninguém me interrompeu e deixou eu falar. Se deixar, eu falo até amanhã. E eu teria conteúdo aqui para mais uma hora fácil. Se eu falar aqui, a gente vai até amanhã, de fato. Eu só vou mencionar o que, é que tem na sequência do texto, até para passar para vocês. Na sequência, a Silvane vai fazer uma coisa bem legal, que é falar um pouquinho de cada capítulo. Então, tem quase um guia de leitura, que vai facilitar o movimento de vocês na leitura do texto na sequência. Então, logo na página 12, por exemplo, ela começa, ó, lá no primeiro capítulo, o que, que eu vou fazer? O que, que a Bel vai fazer no primeiro capítulo? Primeiro movimento, bem filosófico isso, definir o que, que é o amor. Saber nomear o que é o amor é a condição para que ele exista. Então, primeiro capítulo, nomear, saber definir o que é a coisa. Segundo capítulo, ela diz, ó, o impacto do patriarcado e a forma da dominação masculina sobre mulheres e crianças são barreiras para o amor. Vamos falar sobre isso. Segundo capítulo vai falar sobre isso. Terceiro capítulo, a verdade é o coração da justiça. Aqui cabe, por exemplo, a dimensão, pensando no amor como construção, pensando no amor como uma relação afetiva, psicanaliticamente pensando no amor enquanto um afeto que encontra um outro na sua singularidade que não é igual a mim, e que na minha projeção não se corresponde com a minha projeção. Eu projeto, mas depois de um tempo eu preciso sustentar o que sobra da minha projeção. E aqui é um ponto importante. Para que eu consiga sustentar o que sobra da minha projeção, eu preciso ser sincero com o outro. Porque no relacionamento ou em qualquer tipo de escolha haverá renúncia. E eu preciso ser sincero com o outro. Por isso que nesse capítulo a verdade é o coração da justiça. Ela diz mais embaixo, ó, mentir e se dar bem é um traço da masculinidade patriarcal. Meninos e homens são encorajados o tempo todo a fazer o que for preciso para manter sua posição de controle. Por sua vez, as mulheres também mentem para os homens como forma de agradar e manipular. Vivemos em uma sociedade em que a cultura do consumo também encoraja a mentira. Então, aqui ela coloca a verdade em três aspectos, né? A verdade nesse aspecto afetivo, a verdade em relação ao modo como o ser humano é educado numa estrutura patriarcal e a verdade, a importância da verdade no modo como o consumismo coloniza a nossa subjetividade para que a gente possa lidar existencialmente. Lembra do Bauman, do indivíduo quebrado? Do niilismo, o indivíduo está quebrado, percebam? No século XX, o capitalismo se aproveita desse vazio, né, dando a esse indivíduo uma noção de possibilidade de existência no consumismo. Depois, quarto capítulo, ela vai falar do amor próprio, da importância do amor próprio. Quinto capítulo, ela vai falar sobre religião, especificamente, religião não é uma boa palavra, me perdoe, espiritualidade, a Silvana até coloca aqui, espiritualidade, sem necessariamente ser uma religião, pode ser uma religião, tá? Mas sem necessariamente a espiritualidade denotar uma religião. Capítulo sexto, reforça que o despertar para o amor só pode acontecer se nos desapegarmos da obsessão do poder e do domínio. Volta um pouco nessa relação psicanalítica que eu acabei de colocar, da relação da minha projeção e de sustentar aquilo que sobra da minha projeção, mas também resvala num conceito interessante, existencial, que é bem descrito por uma frase que o Sartre apresenta numa peça de teatro dele, que se chama Entre Quatro Paredes. Vocês já devem ter visto O Inferno São os Outros, né? Já ouviram isso? O Inferno São os Outros? A Simone de Beauvoir pega essa frase, fatalmente a Simone vai aparecer também mais para frente aqui nos nossos estudos. A Simone de Beauvoir pega essa frase e teoriza o aspecto existencial, que é uma ética, né? Um comportamento, um modo de ser, vai trabalhar a relação sujeito-objeto pensando na mulher. Né? Então, aqui, quando ela coloca assim, ó, essa obsessão do poder e do domínio, é preciso trabalhar a relação sujeito-sujeito. Por quê? Porque no existencialismo, aquilo que nos condiciona é a liberdade. Teoricamente, somos todos livres. Portanto, somos todos sujeitos.
Só que em sociedade, nas relações de poder, existem as objetificações. E numa sociedade patriarcal, em que o homem, no seu poder, subjuga a mulher, o homem objetifica a mulher. Então tem essa relação sujeito e objeto que precisa ser trabalhada, e ela vai trabalhar neste sexto capítulo. Sétimo capítulo. No sétimo capítulo, ela vai falar de duas coisas. Ela começa falando de isolamento, de solidão, de depressão, mas depois ela vai citar aspectos políticos e econômicos, vai falar das guerras dos Estados Unidos, do modo como isso afetou o coletivo. Fatalmente, quando a gente falar sobre isso, a gente vai acabar em paralelo falando do nosso contexto atual, né, da nossa conjuntura global atual. Oitavo capítulo. Uh, uma noção de coletivo, né, como essa noção de amor será importante para uma noção de coletividade. E aí me perdoem, tá, gente? Eu estou fazendo rápido assim, mas porque senão, se eu tivesse indo de pouco a pouco, eu ainda estava falando do primeiro capítulo. Nono capítulo. Nono capítulo. O amor nos permite adentrar o paraíso. Para falar da construção amorosa entre casais, a autora parte dos equívocos ocorridos nos seus dois relacionamentos afetivos mais intensos. Ela vai usar, se eu não estiver muito enganado, o próximo capítulo ela também vai falar da noção de amor romântico, para desconstruir esse conceito, para ir na direção do conceito que ela defende. E neste nono capítulo ela vai usar experiências próprias para exemplificar. No décimo, é o conceito propriamente, né? Essa desconstrução do conceito de amor romântico. No 11º, ela vai falar sobre a morte. Olha só como a Silvane coloca. No 11º, a autora trata do medo coletivo da morte, apresentando como uma doença do coração para o qual a única cura é o amor. Lembra quando eu falei lá atrás sobre o medo que paralisa? A morte tem esse mesmo potencial. Porque veja bem, se o sentido da vida é projeto e projeto depende de movimento, se o indivíduo tem medo da morte, ele pode pensar o seguinte: eu não vou me movimentar, porque é risco, né? Se eu me movimentar, estatisticamente eu posso morrer. Posso acabar essa aula aqui agora, trupicar aqui, bater a cabeça na quina ali, não tem nem aula mais daqui a 15 dias. Pode acontecer. Se a gente não se movimenta, o pensamento é: se eu não me movimentar, eu diminuo o risco de morrer, mas eu não vivo. Então veja, a morte pode gerar um medo e o medo paralisa. Bom, se eu paraliso, não tem sentido da vida, não tem movimento. Então é preciso subverter de alguma forma o nosso medo sobre a morte. O amor, para Bell Hooks, também é uma resposta dentro desse contexto. 12º capítulo nos leva a refletir sobre nossas dores, pois, ainda que tenham nos ensinado o contrário, sofrimentos desnecessários nos ferem. A escolha que temos é não permitir que tais sofrimentos nos deixem cicatrizes por toda a vida. Uma espécie de elaboração. Talvez esse 12º capítulo, no dia que acontecer essa aula, aqui vai ter uma terapia coletiva, a gente vai terminar todo mundo chorando, um abraço coletivo virtual, que a gente vai falar das nossas dores, né? Então, 12º capítulo sobre isso. E o último capítulo é o capítulo que ela vai falar dos anjos, ó. Quando os anjos falam de amor, né? Fecha o livro apresentando a relação de Bell Hooks com os anjos. Anjos são aqueles que trazem as notícias que darão alívio ao nosso coração. E mais abaixo, Hooks passou a descobrir muitos anjos em seus autores preferidos, cujos livros permitem entender a vida com mais complexidade. Ufa! Paro por aqui. Passo para vocês. Eu vou remover a marcação, que eu fico grande. Se alguém quiser falar, vocês podem ficar à vontade. Eu paro por aqui. No nosso próximo encontro, tem o prefácio da própria Bel. A gente vai lê-lo com toda certeza. E fatalmente falar da introdução, se der tempo, já do primeiro capítulo. Mas paro por aqui e passo a palavra para você, se alguém quiser falar alguma coisa, comentar alguma coisa, desenvolver alguma coisa. Enquanto isso, eu vou tentar ver o chat. Eu vi que tem uma infinidade de coisas aqui. Link da Amazon, coisa de necropolítica, o Joel e Clementine de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Pode falar, Renata, fique à vontade. Chocada estou.
com a riqueza desse livro. Por isso que alguma coisa falou com o meu coração hoje. Eu falei para você pedir o livro, acabou de chegar. Que isso? Chegou enquanto estava rolando o Pedi rolê? hoje. É? E a hora que eu ouvi você, a sua chamada, ela falou assim, alguma coisa falou com o meu coração que eu tinha que estar aqui. Eu falei, você quer saber? Eu vou comprar agora esse livro, eu vou entrar, já coloquei na minha agenda. Meu, que rico, que maravilhoso. Eu nunca tinha lido nada sobre ela, né, dela. E eu ouvi que aqui é uma trilogia, né? Exato, é uma trilogia. Boa lembrança. Chocada, chocada. Que mais, pessoas? Fiquem à vontade. Se vocês quiserem digitar também, eu vou vendo aqui do lado de cá. Eu achei muito rico também, mas quando eu li sozinha, que eu li os dois prefácios, eu não vi toda essa riqueza, não. Precisei agora dessa aula para estar vendo tanta riqueza assim. Obrigada. Imagina, é porque assim, é, na minha cabeça, buscar coisas paralelas facilita. Esses autores que a gente lê, eles não estão isolados no tempo e no espaço. Eles estão conversando com o contexto deles, né? Eles estão falando não só com o contexto deles, mas com toda uma ancestralidade que levaram essas pessoas até onde elas estão. Então, trazer tudo isso, eu acho que faz a coisa ficar acessível, didática, né? Para a gente compreender melhor como as coisas estão funcionando. Eu acho, Vinícius, já te passo. Acho que a Ana, você queria falar? Eu? Isso. A Renata quase. Eu poderia assinar embaixo de tudo que ela disse, porque eu tô assim, ó. Eu tô em choque. Eu tô impressionada com a riqueza do texto e com a riqueza do que a gente vai ler. É verdade. É uma coisa assim que realmente eu caí de paraquedas aqui hoje, né? A gente estava conversando de manhã e aí, se tu quiser eu te mando. Tá, manda. Eu não sabia que era hoje, achava que era sexta, aí descobri que era hoje e entrei. Meu, você está falando comigo do início ao fim. É uma coisa enlouquecedora. Muito bom. E aí fica para vocês lerem as outras coisas dela. Assim, a filosofia da educação dela é brilhante, mas é brilhante. Pode falar, Vinícius. Boa noite, gente. Eu li esse livro de Bell Hooks por sua indicação, professor, no ano passado. Ó, Afinal, é o que eu falei. eu adoro aqueles carrosséis que você produz lá, meu irmão. Você tem uma capacidade de síntese inacreditável. Parabéns pelos carrosséis. E Obrigado, aí, Vinícius. esse livro de Bell Hooks, ele foi um dos melhores que eu li em 2025. Livro excelente, acho que podia ter indicação. Aí você pegou assim, indicou. E esse paralelo que você consegue também resgatar com Bauman, mostra que eles não estão sozinhos, né? Como você propriamente conceituou, que há um diálogo, e também por essa perspectiva de como há essas transformações sociais, principalmente pelo capitalismo, há também essa construção, essa fragilidade dos vínculos afetivos, como se fosse uma mercadoria, como o Bauman ele traz, e como a Bell Hooks, ela, perfeitamente ela mostra que o amor é uma decisão, é um ato político, não é? Então, é um livro muito bom, tanto ela quanto esse do Bauman, e acho que vai ter, assim, nós vamos ter momentos, assim, importantes também para a gente discutir. Também comprei aquele outro que você me indicou dela, mas só que ainda não li. Eu li alguma parte, ela falando de Paulo Freire, educação como ato de transgressão, não é isso? Está na Exato. minha lista para continuar em 2025. Isso, perfeito. Eu tenho aqui, foram dois que eu comprei por sua dedicação, ainda vou comprar aqueles da filosofia do Ferri, não é? Dos mitos, os Ah, outros foram também. São, mas era só isso que eu queria abordar, né? Mas acho que a gente vai ter uma discussão muito rica no decorrer dessas discussões aí com o livro de Bell Hooks para desconstruir esses conceitos superficiais de amor, de amar, né? Tão passageiros em nossa sociedade. perfeito. Muita coisa, gente. A gente vai ver muita coisa. Se eu for levar em consideração um capítulo por aula, no mínimo 13 aulas, né? Então, vai ter muita coisa pra gente. E muito autor cruzado, assim, em paralelo para a gente trabalhar. Edivaldo, pode falar. Tá no mudo ainda. Foi. Não foi.
Boa noite, Boa professor. noite. Eu nunca li nada a respeito da Bell Hooks. Já conhecia o trabalho dela assim por ouvir falar, mas essa é a primeira vez que eu tenho contato com o trabalho dela e eu estou realmente em estado de choque, né, com essa Gente, introdução. esse estado de choque está muito bom, em geral. Essa aula, eu estou mesmo muito empolgado com essa leitura. Eu comprei o livro pela sua indicação mesmo. Eu acompanho seu trabalho pelo Instagram. Eu não comento muito assim, mas estou acompanhando sempre, há bastante tempo. E eu comprei pela sua indicação e já com muita esperança de receber assim uma energia maior a partir dessa leitura. E por hoje já imagino que será atender às expectativas. Eu estou realmente em choque. Yes. Obrigado. Não, imagina, se a ideia é uma proposta de revolução, se a gente pensar que essa revolução talvez venha como formiguinha, né? Uma vela que acendam outras, aqui a gente está se acendendo e vocês acenderão outras, e aí a coisa fica grande, né? Vocês podem fazer clubes do Deixa, livros. Pode falar, Cintia, fica à vontade. eu não consegui ligar o vídeo do computador, mas a galera não se engana, o Pablo isso tudo é um esquema de pirâmide. Um autor chama o outro, daqui a pouco a gente está lendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, porque é isso aí. Mas é bom. É o objetivo. Inclusive, antes de eu passar para vocês de novo, eu estou vendo que está cheio de comentário aqui no chat. Eu preciso fazer o jabá, né? Isso aqui só existe porque existe uma galera em outro contexto que apoia a plataforma, né? O que que é a plataforma? O que que é a Netflix da filosofia? Que muito provavelmente você já viu. E aqui tem uma galera que tá lá, né? A Ana tá lá, a Fafá tá lá, a Cíntia tá lá, Renata tá lá. Se tiver mais alguém, a Hilda tá ali embaixo também tá lá. Enfim, como que é a plataforma? A Jane tá ali também. A Jane tá lá, tá ali embaixo. É, gente. É, é um esquema de pirâmide, como a Cíntia falou, né? Tem uma infinidade de conteúdos lá. Deixa eu compartilhar, eu deixei aberto para mostrar para vocês. Na verdade, eu não deixei. Um vacilo meu. Mas eu consigo explicar para vocês. Tem um aplicativo próprio, mas vocês conseguem usar a web. Lá, entrando, vocês têm acesso a uma infinidade de cursos. Cursos que eu faço gravado, cursos sobre tudo quanto é tipo de assunto que vocês imaginarem. Tem curso completo do Nietzsche, do Marx, do Spinoza, do Kant, tem filosofia política, metafísica, filosofia da psicanálise, tem um curso sobre mulheres que tem Simone, Bell Hooks, tem Hannah Arendt, estou na dúvida, tem Rosa Luxemburgo, enfim, tem uma galera lá. Isso para as aulas gravadas. Mas também, uma vez por semana, tem os nossos encontros ao vivo. São toda terça, 8h30. Nesses encontros ao vivo, nós também fazemos Clube do Livro. Nesse exato momento, nós estamos terminando Mal-Estar na Civilização do Freud lá. Estamos no finalzinho mesmo. E nós estamos iniciando o processo de escolha do novo livro. Eu nunca escolho, né? Lá é uma ditadora dos alunos. Eles escolhem, eu faço a votação bonitinha, eles escolhem. A gente não sabe qual será a nossa próxima leitura. Os cursos do momento, na verdade, nós estamos terminando 2. Fechei Sartre e o existencialismo, então tem um curso completo do Sartre lá. E essa semana eu fecho Freud, com uma introdução à psicanálise. Daqui a uma semana começo um novo, e daqui a 2 semanas eu começo outro, porque eu fico intercalando as sextas, que são Lógica e Filosofia da Linguagem, um curso. Vocês na mesa de bar, quando um amigo de vocês fala assim, eu duvido, a verdade é relativa, eu vou ensinar vocês a contrapor todo mundo. Lógica e Filosofia da Linguagem de um lado, e o outro curso é de História, Filosofia e Antropologia da Religião. Esse é outro curso que a gente vai começar daqui a 2 semanas. Tem material de leitura, tem sorteio de livro. A Renata já deve ter ganhado uns 25 livros, né? Ela sempre tem uma sorte miserável, não sei o que ela faz. Enfim, é isto. Essa é a plataforma, funciona por modelo de assinatura, R$ 49,90 por mês. Quem tiver interesse de participar, me chama no privado, que a gente conversa bonitinho. Quem tiver interesse de participar, não consegue arcar com todo o valor, me chama, que tem bolsa de 50%. Quem quiser participar e não tiver dinheiro nenhum, me chama também, que vai ficar sem estudar, não. Tem bolsa de 100% também, todo mundo vai estudar, beleza? Só me chamar no privado depois que a gente conversa.
Dito isso, quem quiser falar, pode falar de novo, pode ficar à vontade, perguntar, debater. Eu vou tentar ver aqui o chat, porque eu sei que passou muita coisa. Renata, qual é o outro que você perguntou? Vou mostrar de novo. Tem o de Você filosofia. citou, não, você citou um outro dela que falou que é muito bom também, quando eu falei da trilogia. Eu não falei o nome dos da trilogia, mas eu acho que ele tem. Não, dos da trilogia tá aqui. Salvação e Comunhão. E, Teoria feminista ah, e feminismo é para todo mundo. Esse aqui é mais acessível. É muito comum mesmo, filósofos escreverem um livro, o livro ficar um pouco denso, depois eles escreverem um livro mais fácil. É um pouco da história aqui. Teoria feminista, feminismo é para todo mundo. Um livro mais acessível. E o de filosofia e educação. O que mais? Deixa eu ver aqui. Eu só li o Feminismo para Todo Mundo, Abel, né? Com essa apresentação a gente indica essa leitura, acompanhando suas explicações, vai ser ainda mais rica. Pedro, valeu, Pedro. Se puder colocar o PDF de necropolítica, eu não tenho. Eu tenho o livro, posso mostrar para vocês, mas eu não tenho o alguém PDF. mandou aqui, alguém mandou aqui o É Tá o PDF. no PDF? chat. Perfeito. Vocês são bons Isso. demais, tá doido? Eu não sei de nada, hein? Não foi eu. Vou baixar ele aqui. Que Eu tô Deixa eu mais? só. hospedada no térreo da Polícia Federal aqui. Amanhã eu mando uma foto pra ti, tu vai ver. Sai daí. Dá um oi. Pablo, só Ai, para eu ai. entender o rolê. É Pode a falar. cada 15 dias, é isso? Isso, a cada 15 dias. Contudo, existe uma pequena possibilidade, isso eu vou conversar com vocês ao longo da semana, de ter uma aula semana que vem. Eu faço a cada 15 dias, por alguns motivos, mas um deles é conflito de horário. Mas existe uma possibilidade de, nesse começo, termos duas aulas seguidas. Mas a dinâmica é a cada 15 dias. Bom que, né, no comecinho que eu perguntei para todo mundo quem já leu, uma galera estava começando, né, tá no iniciozinho, dá tempo de vocês começarem a leitura de fato, até para que as trocas fiquem ricas. Então, a ideia da dinâmica é a cada 15 dias, tá bom? Mas sobre semana que vem a gente vai conversando. Tá. E você não dividiu a leitura, né? Lê até onde para aula? Não, Não, é livre. contudo, podem seguir mais ou menos essa dinâmica. Para o próximo encontro, introdução. Para o outro encontro, primeiro capítulo. Vou tentar fazer pelo menos um capítulo por aula. Se fluir bem na aula, pode acontecer de avançar um capítulo seguinte, mas pelo menos um capítulo por aula. Então, para o próximo encontro, introdução. Fatalmente, a introdução será abordada por completo. Ok? Mais alguém? Ah, e o Antônio está aqui também. O Antônio é um ótimo propagandista meu, né? Sempre está fazendo um jabá no stories do Instagram dele. Bom, pessoas, é isso. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar no privado, tá? Fico à disposição. Se eu não responder na hora, porque eu estou dando aula ou eu estou atendendo, mas assim que possível eu chamo vocês e a gente bate um papo lá, tá certo? Então, valeu. Bom descanso, boas reflexões para vocês e até o nosso próximo encontro. Bons estudos. Valeu, gente. Boa noite. Abraço. Boa Obrigada, noite. professor. Tchau.